E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e vamos falar sobre o resumo do mês de fevereiro. Fevereiro é um mês menor, é um mês que tem feriado de carnaval, é um mês com diversos diferenciais, né? Alguns dizem que o ano só começa depois de fevereiro. Não, o ano começa 1º de janeiro mesmo. Mas assim, quero mostrar nesse vídeo pra vocês os livros que chegaram aqui pra gente, então os recebidos do mês e também as minhas leituras. No mês passado eu fiz esses dois momentos em vídeos separados, mas aqui em um único vídeo de resumão, pra gente também ter espaço para outras publicações de vídeos por aqui no canal, né? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre livros cristãos, sobre teologia, boa literatura, não deixe de se inscrever aqui no canal e clica no gostei, porque isso valoriza muito aqui o vídeo para que o YouTube envie para outras pessoas também. Muito bem, então vamos lá para os recebidos do mês, tem bastante coisa. E um primeiro livro que eu destaco aqui é do Review, o livro Nosso Novo Grande Sumo Sacerdote, do Iago Martins. Esse livro aqui foi enviado para os associados do Review e o estilo da capa aí segue a série, né? Já foi enviado também o primeiro volume, esse aqui é o volume 2, nessa edição pequenininha, bonitinha, gente, dos sermões do pastor Iago Martins na carta aos Hebreus. Então esse livro a gente vai estar lendo junto com os associados do Review nesse mês de março. É a leitura que a gente vai estar começando aí. E recebi também esse aqui da editora Thomas Nelson, o livro Filosofia Bíblica, a origem e os aspectos distintivos da abordagem filosófica hebraica. Gente, assim, esse livro, eu vi sobre os anúncios da Thomas Nelson e fiquei curioso. Falei, gente, filosofia bíblica? Eu já vi falar de filosofia cristã, de uma filosofia cristã, de relação de cristianismo e filosofia, mas filosofia bíblica, assim, no título, né? Acho que foi a primeira vez que eu tinha visto. E realmente é um livro bem interessante. Existe uma parceria aqui com o Invisible College na publicação desse livro. E ele traz aqui diversos paralelos entre a cultura hebraica, a cultura grega, avaliando ali, por exemplo, alguns textos bíblicos, né? Não é um livro de comentário bíblico, mas tem alguns trechos nesse sentido, avaliando em termos de estrutura de pensamento, como é que funcionava a epistemologia hebraica ou do Egito Antigo, enfim. Então, eu achei bem interessante. Se você é da área da filosofia, olha, tem um livro aqui de peso para você considerar, do Drew Johnson. Obrigado, Thomas Nelson, pelo envio. E chegaram alguns livros aqui também da Editora Fiel. Vamos lá, tem bastante coisa da Editora Fiel, porque eles até já tinham enviado um pacote para mim antes e chegou outro depois, então acabou ficando 2 pacotes aqui. Tem bastante livro legal para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui primeiro, na ordem de lançamentos, né, que foi lançado no final do ano passado. Temos aqui R6 Sproul, a biografia. Olha só que bacana. Sproul é um autor que eu gosto bastante. As leituras, né, dos seus livros são muito agradáveis, muito esclarecedoras, né? E aqui nós temos uma biografia do Stephen Nichols, que o Stephen Nichols é a pessoa que assumiu, ele é chefe de departamento acadêmico no Ministério Ligonier. Eu acho que ele assumiu a posição do Sproul no Ministério Ligonier. Se eu falei alguma besteira e você sabe disso, fique à vontade para me corrigir aí nos comentários. Mas enfim, ele tem uma forte influência ali no Ministério Ligonier, então ele já tinha essa proximidade com o R6 Sproul. Eu achei muito legal ver essa publicação, né? Esse é um livro que eu já comecei a ler, inclusive esse mês a gente teve maratona Retiro Literário, né? A maratona aí de carnaval. E eu já comecei a ler, inclusive eu tô bem avançado. Deve ser uma, talvez, das primeiras leituras a terminar agora no mês de março. Olha, capa dura, bonitinho, gostei demais. Outro livro também foi esse aqui, O Rei Crucificado, Vitória por Meio de Sacrifício, um livro de Jeremy Treat. Eu não conheço esse autor, mas aqui tem uma recomendação de Michael Horton, que ele diz: eu recomendo o autor não apenas pelo trabalho seminal que está no coração do próprio evangelho, mas também por oferecer um modelo de uma visão mais abrangente da exploração teológica. Sem dúvida, debruçar-se sobre seus argumentos nos levará a reorganizar alguns móveis em nosso mobiliário intelectual. Então, assim, expectativa foi levantada, né? Vamos ver como se dá, né? Mas é um livro com uma estrutura bem interessante, uma relação entre teologia bíblica e teologia sistemática, apontando para o aspecto da cruz. Então, eu fiquei curioso, não sei se vai caber nas minhas metas de leitura, mas vontade de ler a gente tem, né? E agora um lançamento mais recente, a Editora Fiel aqui me enviou também, e já tinha deixado separado ali para fazer uma rápida leitura, o livro Santificação Profunda, de Dane Ortlund. Esse
livro tem um detalhe na capa muito bonito. Eu cheguei a mostrar com mais detalhes lá no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês aqui também. Foco o mais próximo possível. Esses detalhes azulzinhos. Cada pontinho desse azul que vocês estão vendo aqui, ó, é tipo uma gotinha de verniz, sabe? É um verniz localizado, assim, de vários pontinhos e tem na toda a frente do livro. Eu achei muito bonita. Eu não acreditei que teve uma pessoa até que disse que gostava mais da capa original. Não, gente, eu gostei mais dessa, olha só. Será que eu consigo dar um zoom? Aí, agora com o zoom, olha isso. É legal demais isso aqui, né? Olha os pontinhos. Muito legal. Eu acho incrível esse trabalho que a Editora Fiel faz das suas capas, esse trabalho gráfico. É incrível, é incrível. Muito bem. Eu acho que eu sou o único youtuber que opera a câmera enquanto grava. Assim, todo mundo deixa a câmera paradinha, eu vou lá, mexo no foco, mexo no zoom. De vez em quando até mexo no ISO aqui. Mas enfim. Dane Ortlund, ele é o mesmo autor do conhecido livro Manso e Humilde, né? Que foi aí um livro de publicação da editora Thomas Nelson junto com The Pilgrim. E foi um livro mais ouvido aí no The Pilgrim, se não me engano, em 2020, o ano de seu lançamento, né? Então, assim, o Dane Ortlund, ele ganhou o carinho dos brasileiros, né? Digamos assim. E agora a editora Fiel traz esse livro aqui que, de certa forma, conversa com o Manso e Humilde, né? Não é uma leitura dependente daquele livro, mas quem já leu aquele e gostou, deve gostar desse aqui também. Tá separado aqui para uma próxima leitura. E agora, deixei pro final aqui o maiorzão, que muita gente gostou e, inclusive, é meio diferentoso esse aqui, viu? É meio uma coisa diferenciada. Temos aqui o box do John Dagge, box de Eclesiologia e Teologia, Manual de Eclesiologia e Teologia. Esse box, ele é uma parceria da Editora Fiel e da editora Pronobis. Existe esse tipo de parceria, eu já tinha visto algumas vezes, por exemplo, outras editoras, principalmente em obras mais acadêmicas, mas não é uma coisa tão comum, né? E aqui nós estamos vendo agora essa relação. Eu achei bem interessante o que eles fizeram e olha só, cada editora ficou aí responsável pelo seu manual, né? Então nós temos aqui o Manual de Eclesiologia pela Pronobis e o Manual de Teologia pela Editora Fiel. Mas não se preocupe que não são livros totalmente diferentes assim, que você não consegue nem ver por que eles são parecidos, né? É um trabalho editorial realmente conjunto. A parte de tradução, revisão é de responsabilidade de cada editora, mas o aspecto do design gráfico, o aspecto da diagramação está perfeitamente correspondente entre eles, né? Então, olha só que bonitinho. Você tem aqui esse livro na cor bege, né, com os detalhes azuis, da editora Fiel, Manual de Teologia do John Dagge. Esse livro, inclusive, já tinha sido publicado lá há muitos anos atrás pela editora Fiel, né? É um livro antigo em termos de ser um livro clássico de teologia batista, né? Deixa eu ver se tem aqui as datas, ó. Foi publicado pela primeira vez em 1989. Eu não sei se meus pais já se conheciam nessa época, mas eu não era nascido, né? Então é interessante a gente ter esse livro de volta, né? Temos aqui dizendo que a terceira edição foi 2003, ou seja, 20 anos depois, temos de volta aqui o Manual de Teologia do John Dagge. Alguns mais antigos da teologia devem ter ficado aí, né, empolgados em ter visto esse retorno dessa obra. E aqui o Manual de Eclesiologia é da Pronobis e as cores são invertidas, né? Fundo azul, ou a maior parte azul, e os destaques aí em amarelo ou em bege. Aqui é uma publicação nova, inclusive eu achei interessante eles trazerem esse nome para combinar com o box, mas o título original é, digamos, um tratado da ordem da igreja, alguma coisa assim. O outro é manual mesmo. Então é uma coisa interessante, se bem que aqui está dizendo que o título original é Manual de Teologia. Acho que houve algum engano aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, Manual de Eclesiologia, né? E aqui o título original, Tratado da Ordem da Igreja, né? Beleza, só que aqui na ficha catalográfica tem aqui, ó, título original, Manual of Theology. Então, não sei, será que o Manual of Theology ele engloba todo o box e esse livro seria tipo uma parte? Então, eu tô me questionando aqui porque talvez... Deixa eu voltar pro livro da Fiel. Título original, Manual of
Theology, um tratado da doutrina cristã. Então, eu tô pensando o seguinte, talvez a obra original seja isso aqui tudo. Manual de Teologia. Mas, em termos editoriais, eles escolheram separar em 2 livros. Será que é isso? Rapaz, agora eu fico com vontade de tirar essa dúvida, viu? Vou pesquisar aqui para ver se eu encontro essa resposta rápida. Alguns momentos depois... Pessoal, pelo que eu olhei aqui, realmente o livro Manual de Eclesiologia, ele é origem de um outro livro, tá? Não tem nada a ver com o que eu estava falando aqui. Parece que realmente foi um erro aqui na ficha catalográfica, né? Ao dizer aqui Manual of Theology. Manual of Theology. Enfim, acontece, mas fica aí o toque, né? Ah, sim! E eu esqueci de mencionar que tem esse desenho, essa ilustração do Marcos Rodrigues, bem bonita, né? Ele tem umas artes assim, bem realistas, muito boas desses teólogos clássicos. E essa imagem tem nos 2 livros também. É isso aí. Uma parceria de Editora Fiel e Editora Pronobis. Obrigado, Editora Fiel, pelo envio desses livros aqui. E agora vamos para a segunda parte desse vídeo, onde nós vamos falar sobre as minhas leituras do mês. Esse mês eu li 7 livros e dessa vez fica mais fácil de eu mostrar para vocês porque eles estão todos aqui, né? A maioria foi no formato físico, diferente do mês passado que eu li muito e-book e audiobook. Mas vamos lá, mais ou menos aqui na ordem. Esse mês eu li o livro Leitura Dinâmica, do Ricardo Soares e William Douglas. Esse aqui é o livro mais citado e talvez mais famoso mesmo a respeito de leitura dinâmica. Ele tem diversas edições, mas pelo que eu pesquisei, as edições são muito parecidas. Parece ser mais ou menos ao tipo de quando o livro esgota, ao invés de eles simplesmente fazer uma reimpressão, eles mudam a capa e bota 12ª edição, 13ª edição, só com a capa nova, mas o conteúdo é praticamente o mesmo, né? Enfim, é um livro assim bem voltado para ser um livro didático. Ele tem muitos exercícios aqui. Eu fiz a leitura apenas para conhecimento mesmo, para informação, melhor dizendo, né? Mas eu pretendo fazer os exercícios para ver se isso de fato me ajuda em termos do que significa a leitura dinâmica, né? Mas foi apenas uma leitura mais para informação. Li também esse mês o livro Sem Se Despedir e Outras Histórias, do Emílio Garofalo. Esse livrinho aqui é da série O Ano de Histórias e, diferente dos outros livros, mesmo sendo um livro pequeno, ele tem várias histórias curtas aqui dentro. Na verdade, para ser mais exato, ele tem 5 pequenas histórias aqui. Então é como se fosse um pequeno conto, né? Uma historinha, é algo bem legal. Eu peguei ele para ler esse mês justamente por isso, para dar uma aliviada, uma descansada enquanto eu estava lendo outras coisas, né? E eu gostei bastante, viu? Gostei bastante desse formato também. Outro livro que eu li esse mês foi o livro O Peregrino, e esse livro eu li junto com o pessoal na Maratona de Retiro Literário. E eu li esse livro na categoria de livro de ficção, então nós tínhamos que separar um livro de ficção ali para ler. Foi a minha leitura de O Peregrino. Eu já tinha começado a ler O Peregrino diversas vezes e sempre eu parava, não sei porquê. Mas enfim, dessa vez eu fui do começo ao fim e realmente eu gostei bastante. É um livro pequeno, tá bem acessível. Eu li nessa edição da editora Agape, que vem num box junto com A Peregrina e um pôster que geralmente fica em promoção e fica bem baratinho. Ainda na maratona, eu terminei a leitura do livro Como Cultivar uma Vida de Leitura, de C.S. Lewis. Esse livro é uma coleção de trechos de frases de Lewis, né? Sobre leitura, sobre literatura, sobre ficção, sobre contos de fadas e, enfim, várias coisas voltadas para a leitura. Muitas dessas coisas são repetitivas, mas não deixa de ser aí uma leitura interessante. Também li esse mês A Morte da Morte na Morte de Cristo, volume 2. Pois é, essa publicação aqui do 2D de Teologia, ela é em 2 volumes, né? A Morte da Morte na Morte de Cristo. Nós tínhamos lido já o volume 1 no ano passado, junto com o pessoal do review, e esse mês a gente terminou aqui o volume 2. Olha, uma obra realmente muito densa, você tem que ter paciência e muita vontade para ler esse livro, mas é realmente muito interessante e bem profunda, né? Pensar em termos da expiação de Cristo. Esse mês eu também li o livro Despertamento Espiritual, do Augusto Nicodemos. Basicamente, é um excelente livro sobre avivamento. Os capítulos são bem estruturados, aqui fala sobre a história dos avivamentos. Esse livro poderia muito bem ser chamado de, por exemplo, Avivamento, mas na verdade já tem um outro livro com esse título, né?
Então, Despertamento Espiritual. Essa é uma publicação da editora Cultura Cristã e eu amei esse livro. Assim, realmente é um livro muito, muito bom mesmo. E por fim, das minhas leituras do mês, e aqui eu deixei pro final a que eu mais gostei, então na verdade não foi na ordem coisa nenhuma. Deixei pro final o primeiro livro que eu li esse mês, que foi o livro Vida em Comunhão, de Dietrich Bonhoeffer. Esse livro da Mundo Cristão. E olha, esse livro me fez pensar sobre comunhão de igreja, nossa comunhão com Cristo, como isso afeta nosso dia a dia. Me fez pensar nessas coisas de uma maneira que eu não tinha pensado antes. E eu tenho pensado bastante sobre isso, eu tenho estudado sobre isso, eu tenho pregado sobre isso na igreja. Mas o que Bonhoeffer traz aqui eu achei realmente muito rico, né? Muito estimulante, muito confortador, sabe? Foi uma leitura muito gostosa. É um livro que eu já terminei com vontade de reler, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu compartilhei aqui no canal um vlog de leitura, comentando aí aos trechos, né, e mostrando a minha leitura aí aos poucos. E ele tem aqui suas 127 páginas apenas. Então é um livro fininho, mas muito profundo. Gostei demais, viu? Mas é isso, gente. Esses foram os livros recebidos e os livros lidos no mês de fevereiro. Então, fevereiro teve bastante coisa, né? Se você quiser ver mais conteúdos como esse, mostrando livros, conteúdos de teologia, comentários como esse, não deixe de se inscrever. Muita gente que acompanha aqui o canal não está inscrito, não sei porquê. Continua acompanhando, se inscreve logo. Dá essa força aí, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.